Boa tarde. Eu me chamo Letícia de Araújo Santos Dias, sou aluna da graduação de Medicina Veterinária da Uniderp e da iniciação científica. O meu trabalho é sobre as respostas glicêmicas de ovinos pantaneiros ao uso de uma fitoterápica à base de Ancornia speciosa, da mangaba. O meu trabalho tem como coautores Eduarda Garcetti Rocha, o professor Marcos Barbosa Ferreira, Dr. Ademir Kleber, Geraldo Albanese, doutora Rosemary Matias e o meu orientador Gilberto Gonçalves Faco. Bom, o nosso estudo, a base principal é sobre a funcionalidade da mangaba, os desafios na criação dos ovinos pantaneiros e a resistência aos antihelmínticos. O Pantanal, como muitos sabem, é a maior planície alagada do planeta e ela abriga uma biodiversidade única, sendo da fauna e da flora. Muitos animais possuem resistências diferentes aos ambientes em que eles vivem. Com isso, tem desafios importantes, como a alta umidade do ambiente e os desafios relacionados à presença de parasitas que comprometem a saúde desses animais. Tradicionalmente é utilizado medicamentos sintéticos, mas que pode causar a resistência quando há o uso errado ou o excesso. Então, o objetivo do nosso trabalho é exatamente avaliar o efeito do extrato da mangaba e comparar o efeito dele diante de 3 tempos, que seriam em jejum, após 8 horas de administração e após as 24 horas. A escolha da avaliação glicêmica não é por acaso. Ela indica o equilíbrio metabólico dos animais. Então, ela avalia diretamente como o organismo vai reagir a determinada substância utilizada nos animais durante esse processo comparativo. Na metodologia utilizada, foi realizada a separação de 7 animais para o estudo. Para isso, foram utilizadas as folhas da mangaba, que é um fragmento do cerrado. As folhas estavam secas, então elas foram trituradas e submetidas a um processo de extração com etanol. O extrato ele foi transformado em pequenos pellets e administrado via oral para esses animais. Após isso, foram realizadas coletas em jejum, após 8 horas e 24 horas após a administração, para realmente avaliar qual foi o efeito da mangaba no organismo dos animais. E a glicemia foi aferida com a utilização de um glicosímetro, a partir da punção de ponta de orelha. Bom, os principais resultados observados é que os machos pesquisados eram mais pesados do que as fêmeas. E essa diferença, ela sugere que pode ser respondida de forma distinta à formulação. Então, nos machos, a glicemia subiu de forma significativa 8 horas após a administração do extrato e depois caiu, se estabilizando dentro de após 24 horas. E nas fêmeas, o nível da glicose foi praticamente estável durante todo o período. Então, durante o jejum, após as 8 horas e após as 24 horas. Os resultados mostram que o extrato da mangaba pode exercer um efeito modulador sobre o metabolismo da glicose, especialmente nos animais mais pesados, que eram justamente os machos. Por isso que pode ter dado essa diferença em relação às fêmeas. Que pode também ter influenciado a mangaba pode ter influenciado no aumento transitório de açúcar no sangue,
fazendo ter essa diferença e após as 24 horas a estabilização. Assim como alguns fatores podem ter sim influenciado nessa diferença, como o estresse, o manejo e o intervalo das coletas. A idade dos animais e a condição corporal, assim como os fatores ambientais, podem sim diferenciar essas diferenciações da glicemia ao ser avaliada. Bom, a conclusão do meu trabalho, do nosso estudo, foi que ele tem sim um fator potencial muito alto, pode sim ser utilizado como uma alternativa fitoterápica, mas que realmente é necessário que seja feita mais estudos a respeito da mangaba em si. Mas ela influencia sim no metabolismo glicídico, especialmente nos animais, nos machos. E pode ser sim uma alternativa sustentável na produção animal, visando o uso de produtos naturais e diminuindo o risco de resistência aos produtos sintéticos.